A Fábrica D é a sua mais nova opção de cursos de alta performance. Estude conosco para SpaceX, AFA ou até mesmo IME e ITA. Se você não tem base, não tem problema. Nós vamos do básico ao avançado, sempre pensando em você. Quer aprender? Vem para o Fábrica D. Fala galera, beleza? Vamos hoje falar sobre o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, que juntamente com o IME forma uma das melhores faculdades de engenharia do país, se não a melhor. Aí começa a treta, né? Será que é o ITA? Será que é o IME? Quem é o melhor? Na verdade, não interessa. Você tem aí duas opções excelentes para você se tornar um engenheiro de ponta, um cara verdadeiramente imparável, com uma bagagem excepcional para enfrentar qualquer coisa no mercado. Inclusive, tendo ampla facilidade para você migrar para outras áreas que você queira, de repente, para finanças, para fazer um concurso público da área federal, Banco Central, CVM, Receita Federal, Fisco Estadual e por aí vai. Porque o principal que um cara que passa desde um longo caminho de preparação para entrar para o IME e para o ITA e depois lá dentro do ITA se forma, o principal mesmo não é o cálculo, não são as matérias de métodos numéricos, de mecânica dos fluidos que você vai ver. O principal é você aprender a estudar. A principal lição que eu tirei é aprender a estudar. E isso eu carrego até hoje. Porque, cara, você pegar alguma coisa sob pressão e muito difícil, e aprender a saber focar e ver ali o que é mais importante ou não, é algo excepcional e inigualável. É muito diferente da época que você tinha todo o tempo do mundo, fazia provas fáceis, tirava 10 e todo mundo, ó, batia palmas pra você, só que você não estava sendo o quê? Desafiado. O desafio de você passar por um lugar desses é algo realmente revigorante, é algo recompensador. Você, sem sombra de dúvidas, vai sair outra pessoa para melhor de dentro de uma dessas duas faculdades. Mas o papo hoje é o ITA e vamos lá. Ele fica em São Paulo, em São José dos Campos, e aí você vai perceber que realmente o nível é outro. Em relação a FUVEST, em relação ao Unicamp, que são faculdades já excelentes, o ITA, o buraco é mais embaixo. Então, assim, quais são as matérias que você tem que enfrentar e se preparar para entrar para o ITA? Matemática, Física, Química e Linguagens, ou seja, língua estrangeira, português e redação incluídos aqui dentro. Você que está indo no segundo ano de repente e me assistindo, saiba que é uma preparação longa, é uma preparação que vale a pena, mas é árdua. Não vou mentir e não vou também ficar mentindo para você e fazendo, né, um merchan errado. É algo válido, é algo que realmente é recompensador e algo que é muito difícil de você estudar sozinho. Você estudar sozinho para o IME e para o ITA é complicado porque a literatura que no caso você vai achar nunca é adequada, a menos que sejam livros voltados para esse segmento. É livro de ensino médio? Mais ou menos, só para embasamento. É livro de nível superior? Cara, só quando não tem nada melhor. Na verdade, já existem alguns livros que pegam e trabalham a matéria voltada ao IME e ITA de um jeito enxugado em alguns pontos e mais, né, expandindo e mais aprofundado em outros, na medida do que você precisa para essas provas. Senão você vai pegar um livro de nível superior e o cara vai começar a entrar em integral dupla, em coisas que não caem na sua prova. Aliás, o papo de cálculo é outra coisa que eu vou falar daqui a pouco. Cálculo para a prova do ITA não cai, exceto em questões, por exemplo, de uma aceleração que não é, no caso, constante, aí você precisa de derivada. Em questões, por exemplo, que eu tenho polinômios com raízes múltiplas, aí você precisa de derivada, mas fora isso é totalmente lorota, mito, tá? De repente o cara que nunca fez uma prova dessas, ele fica imaginando, caramba, o que pode cair de tão a mais assim em relação à prova da FUVEST, do Enem, da Unicamp, de não sei de onde, e aí ele acha que, deve ser cálculo, não é, tá? Então é mais uma ferramenta. Se você souber, ok, ajuda. Se você não souber, então não se preocupa com isso. Então, sem aquela coisa de tipo assim, caramba, eu já estou no primeiro período da faculdade e estou pensando em aproveitar que eu estou no primeiro período e estudar para o ITA. Vai me ajudar? Cara, quase nada. Eu diria que o melhor mesmo é que você foque na sua prova. E alguns alunos perguntam isso. O cara fez o primeiro ano de preparação, passou para uma federal, uma FUVEST, uma Unicamp, não passou para o ITA e fica aquele dilema. Vou para federal? Continuo tentando? Vou para federal e continuo tentando? Porque ele acha que o ciclo básico vai ajudar ele em alguma coisa. Cara, não vai. É melhor você escolher um ou outro e seja feliz.
ok? Senão você vai se atrapalhar, tanto num, ficando com um CR baixo, e no outro que você não está tendo matérias que, assim, você numas aulas direcionadas no seu curso presencial, online, teria já aquilo muito melhor dado e sem perder tempo, tá? Sendo bem sincero contigo. Cuidado com língua estrangeira, é sempre um grande calcanhar de Aquiles de muitos alunos. Tem gente que poderia passar em primeiro e volta no ano seguinte e não passou justamente por causa dessa matéria, o que é um grande problema, tá? Então cuidado, mesmo o peso sendo menor. Em matemática, no ITA, cuidado com polinômios complexos e determinantes. Tem muita propriedade, tem muita coisa, e principalmente se interligando nesses dois assuntos, e aí você pode se atrapalhar muitas vezes por excesso de conhecimento. E aí você pega um caminho que não é o mais adequado para a questão, no meio da questão gigantesca, você fica, ih meu Deus, deu ruim, e agora o que eu faço? Eu volto, apago tudo e tento para outro caminho, ou abandono essa questão? Para evitar isso, galera, prova antiga, exercício para você já ter a malemolência e o gingado de saber para onde ir nesse momento, para não ficar com 1000 opções de resolução e só uma delas é adequada naquele momento e dia naquela questão. Beleza? Outra coisa, física e química. Diferentemente do IME, onde isso também acontece, mas no ITA acontece muito mais. Questões com conceitos, questões que envolvem teoria mesmo pura, questões conceituais de química e de física extremamente cabiciosas. Então toma cuidado com a leitura da teoria. Cara, eu lembro de um moleque na minha turma que a gente zoava ele, que ele ficava lendo todos aqueles entre capítulos do Física Clássica, do Tópicos. A gente fala, cara, isso nunca vai cair. No nosso ano, no meu ano, trolha, porque foi justamente o ano que a prova de física do ITA veio uma penca de questões conceituais, de tudo quanto é coisa, envolvendo justamente o que aquele garoto tinha lido. Ele foi um dos melhores resultados da nossa sala, né? E a gente zoando ele. Então, assim, cuidado com questão conceitual, não é essa questão de conta, é um pouco diferente do IME nesse aspecto. Então, dá um gás nessa parte teórica aí, beleza? Literatura. O ITA, ele adota, assim como é todo ano na FUVEST, né, todo ano na Unicamp, a divulgação dos livros que serão os livros para o vestibular daquele ano. Então, em literatura no ITA, assim como na FUVEST, eles divulgam, ao ano que eu estou gravando isso aqui, foram 3 livros, e na nossa plataforma tem a análise já desses 3 livros, todo ano a gente faz isso, tá? E aí você tem meio que um norteador para conseguir se dar melhor nessas provas do que ler 3 livros todos, do início ao fim. O que é muita coisa, pode acabar tirando o foco das matérias de exatas, né? Geralmente o cara de engenharia, eu até que gosto de português, mas tem muita gente que odeia, e aí acaba que isso pesa ainda mais pro cara, para ele ter que minuciosamente ler os livros um por um. Então, para isso, é que os cursos, mais uma vez, são mega importantes. Beleza, queridos? Bom, nossa plataforma tá aqui, também ficou aparecendo ao longo desse vídeo várias vezes aqui embaixo. Solta aí, galera. Essa barrinha promocional, o cupom de desconto apenas para os cursos militares, ok? Então, se você quiser fazer parte da nossa família e estudar com a gente, já tem um cupom com descontinho para você começar com o pé direito e vir até nós fazer parte do Fábrica D. Isso aqui foi um compilado no do IME. A gente fez também um ao vivo sobre isso. Eu fui muito mais detalhista porque, na verdade, eu só meio que adaptei a minha fala voltado para o ITA em coisas que eu já tinha falado para o IME. Então, claro, você tem uma empregabilidade altíssima, né? Um caso de estudo, o cara que sai do ITA e se dá mal na vida, mesmo que por um curto período de tempo não é possível. O cara que sai do ITA, ele sai, assim, geralmente já é empregado, tá? O cara que quer ir para a indústria, o cara que quer ir para uma grande empresa, as grandes empresas vão procurar os alunos do ITA lá dentro. O que também já acontece em muitas faculdades federais de renome, no ITA não seria diferente. No ITA isso é ainda mais, né, mais recorrente. E também, assim, sabemos que, até mesmo eu, a grande parte dos cursinhos grandes que existem no Brasil inteiro são formados por pessoas do IME e do ITA, para você ver o grau de excelência da galera que sai de lá. O cara estuda tanto que ele não quer mais se desvincular daquilo, mesmo que por hobby. E também tem o lance do cara que quer fazer prova para concurso público, porque numa prova do Banco Central, na área de finanças, por exemplo, o diferencial é a parte matemática. E você vai perceber que, infelizmente, ou infelizmente para nós, o pessoal do IME e do ITA sai muito mais graúdo nessa parte do que o próprio cara da área de finanças. Então, acaba sendo uma coisa mais fácil para nós. Beleza, querido?
Então eu espero que isso tenha servido para te elucidar a alma em relação a como são essas provas, a como você deve se preparar. Muita força, saiba que vale muito a pena o que você está fazendo, você está tendo acesso a um conhecimento de primeiro mundo, a materiais de primeiro mundo, seja fazendo com a gente, com qualquer outro lugar, porque isso aqui é uma preparação ímpar que não tem similar em lugar nenhum. Sempre vale a pena, não importa o que aconteça, é claro que eu quero que você passe. Beleza, meu querido? Ficamos por aqui. Forte abraço, meu nome é Alexandre Azevedo, líder do site Fábrica D. Beijinho e tchau, tchau. Valeu! A Fábrica D veio para ser o seu mais novo e definitivo site de alta performance. Estude com a gente no Extensivo Enem, no Aprofundamento Medicina ou até mesmo pro IME e pro ITA. Tudo isso a partir de R$ 9,90 ao mês. Não tem desculpa. Quer aprender? Vem pro Fábrica D.